Antes de eu cantar um louvor, eu gostaria de deixar bem claro às pessoas do Facebook, aqueles que tenham andado mais perto de mim, me conhecem, sabem como eu sou. E tem alguns que às vezes pensam que nos conhecem e acabam tirando conclusões. Eu quero deixar bem claro aos meus amigos que dentro da palavra de Deus nós aprendemos muito a respeito de tudo isso que está acontecendo no mundo hoje. A palavra de Deus, ela deixa bem claro para nós que vai chegar os últimos tempos, vai ser tempos difíceis. E esses tempos estão chegando cada vez mais. A gente estava tão acostumado a olhar nas notícias de outros países que enfrentam guerras, que enfrentam tanto tipo de coisas, e muitas vezes achávamos até mesmo que não chegaria até nós. Mas bem, está aí. Tudo isso que está acontecendo hoje ao redor do mundo inteiro são consequências de um mau governo. E eu digo assim, todo mundo tem uma parcela de culpa em tudo isso que está acontecendo, mas também é necessário que muitas dessas coisas aconteçam. E é importante nós entender que nós, como cristãos, devemos orar sim pela nossa nação, ou seja, acredito eu que todos fazem isso. Não agora. Muitas pessoas dizem assim, vamos orar pela nossa nação, desesperadamente, vamos clamar pela nossa nação, mas esse clamor já existe há muitos anos. Eu acredito que desde o momento que a gente entende que nós temos que orar pelos nossos patriotas, pela nossa nação, ou seja, pelas pessoas, pelas almas, nós entendemos e isso faz parte das nossas orações. Não só no momento que a nação está passando por algo visível, porque é isso que está acontecendo hoje. Muitas pessoas, elas dizem que a gente tem que orar. Claro, nós temos feito isso. Mas a Bíblia me ensina que em certo momento Moisés estava orando. E foi quando o Senhor perguntou para ele e disse, o que está fazendo, Moisés? E ele disse, orando, Senhor. E o próprio Deus disse a Moisés, Moisés, agora é tempo de marchar. E como igreja nós temos que marchar sim, em oração, em clamor por esta nação, em clamor pelas almas. Mas nós temos que entender que tudo isso que está acontecendo é a consequência de uma opressão. O povo está se revoltando porque está cansado. Podem até não atingir totalmente as suas metas com tudo isso que estão fazendo, mas eles vão alcançar muitos benefícios sim. Porque nós temos que entender que Deus criou o mundo, a terra onde a gente vive, para todos, não para alguns. Para desfrutar do melhor dessa terra, sim. Nós sabemos que existe gananciosos no poder, e existe pessoas que estão lá no poder, sim, que não querem sair. Porque estão acostumados a viver no luxo, acostumado a viver só nas coisas boas, porque contribuem com alguma ação, alguma obra carente, já acham que estão fazendo o suficiente. Claro, isso está ajudando sim, mas poderiam fazer mais? Poderiam fazer como a igreja de Coríntios, a qual Paulo certa vez falou que o pensamento do povo era comum. Quando um não tinha, o outro tinha, repartia com quem tinha. E assim só foi crescendo. Só foi crescendo. Mas às vezes é mais fácil nós falar poucas coisas que entendemos e não buscamos o contexto para ver se realmente tudo isso não é culpa do governo, não é culpa
da nação, não é culpa dos cristãos. Ou seja, nós sempre vamos procurar um culpado. Mas uma coisa eu aprendi: nós temos que olhar-nos no espelho e refletirmos e vermos o que nós temos feito para cooperar. Defeito nós vamos encontrar em todos os lugares. Problema vai ter. Mas solução só existe num, que é chamado Jesus. Só que as pessoas elas preferem olhar para o homem, para a religião, e esquecem que lá na cruz quem deu a vida foi Jesus. Sabe por que hoje eu estou firme na casa do Senhor? Porque eu olho para Jesus. Porque eu olho unicamente para o Senhor. A própria palavra me ensina que certa vez Jesus estava caminhando com seus discípulos. E os discípulos viram um homem pregando no nome de Jesus, mas não andava com eles. Mas pregava Jesus. E os discípulos, por sua vez, disse assim: mestre, quer que nós calamos aquele homem para que não fale? E o próprio Jesus disse que aquele que não é contra mim, é por mim. Então é tempo de nós pararmos com esses mimimi de que a religião A, B, C ou D é errada. Errado. Sabe o que é? É a gente começar a viver uma vida religiosa. Eu tenho o prazer de ter comunhão com muitos irmãos de outras denominações, porque eu sei que lá no céu não haverá separação e nem divisão. Lá no céu existirá unidade. E se essa unidade não começar por aqui, estamos correndo o risco de não subir. Porque o segundo maior mandamento é amar o próximo como a nós mesmos. Mas nós temos que entender que existem coisas no mundo que não cabe a nós nem julgar e nem apontar. Sabe por quê? Porque nós sabemos que tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Hoje, este governo está colhendo um pouco do que ele tem plantado neste mundo. Ele tem plantado a opressão. Ele tem plantado a desigualdade. Ele tem plantado discórdia. E não tem como ele querer colher amor. Ele até pode receber as nossas orações, sim. Mas antes das nossas orações, a colheita ela é certa. Tanto para um quanto para outro. Eu plantei certa vez na minha vida e colhi frutos amargos. Que doeu, que me machucou. Mas o que eu fiz? Eu reconheci diante de Deus. E disse: Senhor, eu sei que eu pequei, que eu errei. Que eu não deveria ter feito aquilo, mas fiz. E eu não fiquei justificando para Deus que eu pequei por causa do irmão, do pastor ou do amigo. Eu pequei porque fui fraco e caí na tentação. Mas eu me redimi com o Senhor. Eu pedi ao Senhor que me perdoasse. E a palavra diz que Ele é fiel para perdoar todos os nossos pecados. E é o que falta hoje na humanidade. É reconhecer que estão pecando e reconhecer que só Jesus pode mudar. Porque se nós deixar a nossa natureza humana falar por si, misericórdia. Por isso eu vou cantar essa canção, a qual diz assim: Senhor, que os meus pés permaneçam na Tua presença. Porque a graça do Senhor, ela me basta. O amor do Senhor me sustenta. E por isso eu quero adorar o Senhor e dizer para você, meu amigo, meu irmão, simpatizante, Jesus está voltando. Isso é fato. Agora eu quero que você entenda. Todos temos direito de escolha. Direito de opiniões. Precisamos aprender a respeitar as opiniões. Se você acha que está certo no seu caminho, quem sou eu para querer falar ao contrário? Porque você sabe, com certeza já foi te apresentado 2 caminhos. E com certeza muitos que estão me ouvindo já experimentaram esses 2 caminhos e sabem qual é o melhor. E hoje decidiram andar num só. Eu não sei qual é o caminho que tu escolheu, mas eu escolhi Jesus. E te aconselho, ainda é tempo de se arrepender e escolher Jesus. Porque Ele sim vai nos levar para o céu.
Ele sim vai nos garantir lugar. E isso está escrito em João 14, que na casa do Pai há muitas moradas. Disse o Senhor Jesus, se não fosse assim, ele teria dito, irei e vos prepararei lugar. E lá no versículo 6 diz assim, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém irá ao Pai, senão por ele. Por isso eu digo e afirmo, longe de Jesus não há esperança. Não há esperança. Amém? Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para sempre, seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para sempre, teu amor me sustenta na minha fraqueza, Senhor, tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Oh, oh, tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Ó Senhor,
Que Tu possas, Senhor, dar sabedoria aos nossos governantes, para que eles possam ainda em tempo, Senhor, entender que não é o dinheiro que eles possuem, não é o status que eles possuem, não é o lugar a qual eles estão que vai fazer diferença na sua vida, ou na sua casa, ou com sua família, ou com o país a qual eles têm o direito de administrar, Senhor. Porque nós colocamos eles lá, Senhor, com uma esperança de eles fazerem o melhor, Pai. Mas a Tua própria palavra diz, Senhor, que o dinheiro, a riqueza, é a cobiça de muitos males. E através dessa cobiça muitos se desviam do propósito. Mas oramos para que a nossa nação possa se conscientizar que só existe escapatória com Jesus. O Salvador não vai ser um homem. O Salvador não vai ser um político. O Salvador é Jesus. O Salvador é o Rei. É o Rei. É o Senhor dos Senhores. E é diante do Senhor que eu me curvo. E eu me humilho, e eu reconheço que só em Ti eu vou conseguir suportar essa opressão neste mundo, Pai. Mas que a humanidade entenda que ainda existe um escape, e é aceitar a Jesus. Senhor, Tua graça me basta, Senhor, Tua presença me sustenta. A presença do Senhor é ela que me sustenta. Ela deve te sustentar também. Amém? Deus te abençoe e que vamos orar pela vitória do nosso país.